porque semana que vem tem feriado. Tem que ser minha aula. Então, olha só. Sei lá, feriado religioso para variar. Deus nos salvando da aula de física. Então, eu não gosto de agora, olha só, pois é, essa é uma coisa que me tocou que eu queria discutir contigo. É isso mesmo que é uma coisa que me magoa. Eu vejo que. Porque assim, a minha matéria ela fica difícil. Ela fica difícil porque eu estou querendo tentar usar matemática para entender como é que a natureza funciona, para prever a natureza. Se tu já não tem uma matemática muito legal, e aqui ninguém precisa, né? Não querendo ofender ninguém, mas a gente sabe que alguns de vocês têm a matemática deficiente, né? Não do jeito que deveria ser. Aí já complica. É que nem tu chegar lá no nível médio de inglês sem saber o nível básico. Tu vai ter uma dificuldade imensa. Mas assim, isso se resolve se todo dia tu estudar um pouquinho. Só que estudar é um saco. Eu já falei pra vocês, quando eu tinha a tua idade eu queria que o colégio explodisse. Eu queria ficar em casa brincando só. E eu demorei muitos anos a aprender a gostar de estudar. Hoje eu gosto de estudar, mas demorou muito tempo. Então é uma disputa de bico. E hoje tem coisas prazerosas demais para fazer fora da sala de aula, né? A internet é uma delícia, tu fica ali zapeando na internet, vendo um pouquinho de coisa, um pouquinho de putaria, um pouquinho de coisa legal, um pouquinho de coisa séria, um pouquinho de putaria e tal. Então é uma delícia, certo? Eu falo, gente, olha só, a gente não precisa de frescura, todo mundo tem a parte sexual, entendeu? Então as mesmas sacanagens que passam na minha cabeça, passam na cabeça de todo mundo, um pouquinho pior, um pouquinho melhor, entendeu? Então não tem frescura. E aí então, cara, como é que tu vai arrumar nesse meio tempo todo para estudar? Ah, eu vou estudar física agora. Aí o teu amigo veio e tá doido para estudar física? Vamos pra putaria na internet. Então isso é uma coisa delicada, é delicado. Então assim, é uma coisa preocupante que a gente tem que pensar. E assim, o que os estudiosos falam é o seguinte, tem que convencer o jovem do que o que acontecer na vida dele é muito mais responsabilidade dele do que dos outros. Então, nós temos que dar um jeito de convencer a estudar. Alguns de vocês, 15 minutos por dia, eu juro, seria o suficiente. Outros precisam de 20, outros de 30. Alguns, se a situação é mais crítica, precisa de 1 hora por dia. Entendeu? Então, assim, é isso que a gente precisa ver. Então, assim, ó, o esquema é mercadológico. Eu não vou poder reprovar todo mundo como eu gostaria, no sentido de não tem competência, fica. Não tem competência, fica. Não sabe dividir, fica. Não sabe as leis de Newton porque não aprendeu ainda, fica. Né? A aula de hoje, no final, eu vou te falar um pouquinho das leis de Newton. Só que a coisa é mercadológica, então só alguns de vocês, os que forem muito mal, não por ser difícil, mas por todo esse processo que eu te expliquei, por já vir dando problemas na matemática, por já vir a falta de cultura de estudar, pelo pai em casa estar esgotado e não conseguir, lá filho, me mostra o teu caderno. Engraçado, filho, o teu caderno já estava assim semana passada, não aconteceu nada essa semana. Ah, não, o senhor casou, ah, não, tudo bem. Tá entendendo? Para ele acompanhar, porque se minha mãe em algum momento não me desse uns beliscão, eu vou, você vai estudar. Eu ia ficar em casa jogando videogame. Aí depois chegou uma hora que a minha mãe foi me soltando e foi olhando de longe, entendeu? Dando uma olhada na nota. Porque se eu fosse largado, eu ia... Aqui eu não estava. Aqui eu não estava. Por sei lá o que, por Jezebel, eu comecei a gostar de estudar. E de repente a minha vida melhorou um pouquinho. Por que Jezebel? É porque eu falava Jesus, porque um ateu não deve ficar usando o nome de Deus em vão, né? Parece desrespeito. Eu sou ateu e falava Jesus toda hora, mas como uma expressão idiomática, né? Não chamando o Criador, o Filho do Criador. Aí eu resolvi trocar por Jezebel, que eu acho mais legal. Mas desse Shiva, né? Tem outros deuses. Agora olha só. Então eu agradeço a sua colocação. Eu vejo que vocês gostam. Só que eu sou o primeiro professor de física da tua vida. Talvez eu seja o rei dos bostas. Talvez o próximo venha iluminar a tua vida. E tu vê que o Otávio era um merda. Eu fico torcendo para que isso um dia aconteça, que tu melhore. Seja comigo, seja sem mim. Porém, cara, eu vou te dividir uma coisa, cara. Eu, no meu dia a dia, às vezes eu fico pensando, vou dar uma guinada, né, cara? Vou dar uma guinada na minha vida, não quero mais assim, eu faço um esforço danado, só vou dar aula em cursinho agora, que não tem que corrigir prova, não tem que atender pai maluco, só dá uma aula. Cursinho a gente faz simulado, mas entendeu? Não, é outra história, a galera tá mais velha. Então tu não tem que fazer planejamento, como é que vai ser a minha aula? Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Lá não, chega lá, a galera vomita a matéria, faz 1 quilo de exercício, a galera passa no vestibular, tá tudo certo. Então é mais gostoso, né, cara? Mas eu sei da importância de eu estar aqui também. Porque eu sei que eu sou um pouquinho melhor que a média. Eu não sou bom, mas eu sou um pouquinho melhor que a média. Eu acho que tu é sensacional. Eu sei, cara, eu agradeço, mas é que
parâmetro ainda, isso que eu estou querendo dizer. Mas esse dia eu recebi uma mensagem que me fez chorar muito. Quarta-feira, exausto. Eu cheguei em casa, vou dormir. Aí peguei o celular, uma mensagem do Messenger. Eu, pô, nem vejo essa merda desse, sabe que alguém morreu? Ele cliquei, uma bíblia escrita, eu, não, cara, não tem saúde para ler isso agora. Aí comecei a ler e botei para chorar. Um colega meu, colega que eu digo de profissão, lá de Minas Gerais, me manda um texto agradecendo as aulas, falando que ele aprendeu física comigo. Um senhor de matemática, dizendo que aprendeu física comigo. Porra, e eu vejo, caramba, não é tão ruim. Mas tu tem que se esforçar, meu amor. Tu tem que fazer exercício quase todo dia. E se tu não fizer, tu não vai aprender e a tua vida vai ficar pior. Porque aí na faculdade tu vai chegar. E eu fico muito preocupado porque eu estou limitado, eu não estou na tua casa todo dia te olhando e falando, vamos meu filho, estuda, não seja vadio da merda. Eu falo isso uma vez por semana. Eu fico muito preocupado do fundo do meu coração. Não é fingir, não é fingimento. É só você que me conhece, eu não sabia disso. Muitos anos eu derramo lágrimas na frente dos meus alunos, porque eu fico desesperado, eu não sei como agir para tentar convencê-los de estudar. E se não estudar, eu não tenho o que fazer. Eu não posso te ensinar física se tu não estudar um pouquinho. Isso me deixa tão aflito, tão aflito, tão aflito. Meu, tu não imagina como isso me deixa desesperado. Mas eu tenho esperança. Eu tenho esperança que alguma hora a tua ficha vai cair. A minha caiu no 7º, 8º ano. Eu espero que a tua caia esse ano, caia hoje, caia amanhã, caia daqui a 2 meses. Se cair antes do começo do terceirão, tu vai te dar bem. Se no final do 2º ano tu falar, deu merda, eu tenho que estudar, e tu vir pra cá no terceirão falando, agora eu vou estudar, como eu vadiei no primeiro e no segundo, eu vou estudar 3 horas por dia fora da sala de aula. 3 por dia fora da sala de aula, mas eu vou dividir. 1 hora depois do almoço, 1 hora no meio da tarde, 1 hora no finalzinho da tarde. E um pouquinho de cada matéria. Eu te juro por tudo que é mais sagrado, tu pode ser o maior vadio dos vadios, o rei dos vadios. Se tu fizer isso todo dia do terceirão, tu passa em medicina aqui na UFSC. Porque ninguém consegue fazer isso. Quem consegue fazer isso, muda de vida. Muda de vida. Então tu vê, dá tempo, não precisa ficar desesperado como às vezes eu fico. Nós vamos conseguir. E vamos começar agora. Teve trabalhinho, eu vou deixar para resolver se eu vou dar mais tempo ou não depois. Porque tu vai ter prova comigo, sem ser essa sexta-feira, que não vai ter a próxima sexta-feira, na outra tu vai ter prova. Eu tenho que te deixar bom para aquela prova. E não vai ter matéria nova. Vai ter uma questão, 3 questões, que é só para ver se tu vai estar acordado na nossa última aula de hoje, que eu vou te contar sobre o gênio do Newton. 3 questõezinhas, as outras 7 é tudo questão que tu já fez, com um nome diferente, com roupagem diferente. Parece que o meu querido colega, deu uma forcinha em queda livre, foi isso? Te ensinou como é que calcula uma queda livre, ou um lançamento vertical. Fazer assim também, né? Pode ser? Foi isso? E ele botou equações estranhas. Fico feliz que ele tenha colocado equações estranhas, que tu não tenha reconhecido elas. Mas nós vamos reconhecer elas. Primeiro então, meus queridos, obrigado pela atenção e pelo apoio. Eu vejo que vocês curtem. E nós vamos continuar cada vez melhor. O negócio é o seguinte, tudo começou com a ideia. Que ideia é essa, meus queridos? Velocidade de que tipo? Velocidade instantânea ou ela é média? É média, né? Não é instantânea. Aí a gente deu uma mexidinha nisso, não deu? Deu uma mexidinha nisso, se transformou nisso. Alguém lembra o nome dela? Equação horária da posição. Da posição, todo mundo dá certo. Só que aí o tal do Galileu percebeu que tem objetos que aceleram, que mudam de... E aí essa fórmula começou a falhar. Por isso que ele desenvolveu a ideia... Aceleração, variação de quem? Com o passar do normal. Temos uma mexidinha na fórmula, virou V igual a V0 mais A vezes T. Como é o nome dela? A velocidade. Obrigado, hein? Muito obrigado. Estou gostando de ver vocês atentos. Vai dar certo, meu querido. Vai dar certo. Como a equação horária da posição, que nasceu da ideia de velocidade média, começou a falhar para objetos que mudavam de velocidade, ela teve que ser modificada. Para a gente poder criar nova equação horária da posição, a gente teve que usar uma propriedade do gráfico velocidade versus tempo. Alguém lembra que propriedade é essa?
acontecer uma questão, vai botar aqui, aqui é 20, ali é 30, ficou 5 segundos. Como é que tu calcularia essa área, meus amigos? Pegar a forma Tem que fazer a área também, tá? do paralelepípedo. Não. Professor, que bonito, parabéns para todos que participaram, a área do trapézio, mas tem outra saída, dá uma olhada. Divide os dois num retângulo, base vezes altura, E um triângulo. base vezes altura, Dividido por 2. e soma. Fica mais gostoso, né? Tu conhece a área do triângulo, base de 2 sobre 2 e do retângulo. Eu fazia assim. Aí eu estimulo meu aluno a fazer a área do trapézio, né? Para ficar diferente, para ele enriquecer as ferramentas dele. Show! Foi dessa propriedade que surgiu a nova equação. Manda ver. O que é ML? Movimento retilíneo, que anda em linha reta. Uniformemente variado. Uniformemente variado quer dizer que a velocidade muda sempre do mesmo jeitinho. Não começa mudando devagar e de repente explode a velocidade. Certo? Eu que agradeço, cara. Ô galerinha, a mudança na equação da posição a tornou desse jeito. Eu deduzi algumas vezes para ti, não precisa mais de deduzir, a menos que tu queira participar de situações mais desafiadoras de física. Vocês concordam que ela ficou bem parecida, né? Só que surgiu aquele termo por causa da Aceleração. beleza. Porém, se a aceleração é zero, Relações. fica igualzinho, né? Tudo bem? Lembra dessa equação? Sim, sim. Falamos dessa também, né? Falando. E aí, na última aula, surgiu uma equação um pouco diferente. Um aluno de Galileu, chamado Torricelli, ele pegou essas duas equações e fez um sisteminha. Isola numa, substitui nas outras. Fez um algebrismozinho e nasceu uma equação muito importante e muito especial para futuros desenvolvimentos aqui na nossa aula. A famosa equação de Torricelli. O que ela tem de especial mesmo? Ou o que ela não tem, que as outras têm? A divisão. O tempo. Essas têm tempo, essas são equações horárias, essa não. E como às vezes a gente não tem o tempo por uma questão, se a questão está faltando tempo, corre para a Torricelli. Provavelmente a solução dessa questão que não informa o tempo é através dela. Se for uma questão de cinemática. O que é cinemática? Estuda os movimentos descrevendo-os. É as questões que pedem velocidade, distância, tempo, aceleração, esse tipo de coisa. Revisão honesta, né, gente? Eu não vou poder fazer ela sempre, mas foi uma revisão honesta, eu não fui tão detalhista como eu fui em outros momentos. Agora uma coisa eu vou te confessar que me magoa quando eu vejo os materiais por aí afora. Eu percebo que os colegas, quando eles vão ensinar queda livre e lançamento vertical, queda livre e lançamento vertical. Eu percebo que eles têm a tendência de criar fórmulas aparentemente novas. E eu acho tão desnecessário. Eu te pergunto, será que essas fórmulas que nós desenvolvemos só funcionam para movimento na horizontal? Não. Eu acho que se o movimento ocorrer na vertical, também deve funcionar, né? Ou seja, eu vou usar só essas 3 fórmulas para estudar coisas caindo ou coisas sendo jogadas para cima. Sem problema algum. Eu vou começar fazendo exemplo já. Eu não considero que queda livre é uma matéria diferente da matéria anterior. Para mim é a mesma matéria. E agora é uma oportunidade para a gente ver se a gente sabe usar essas equações. Então uma coisa que eu já posso te pedir sem problema algum é o tempo que essa bolinha demora para cair de, sei lá, 180 metros, sabendo que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Poderia perguntar para ti também com que velocidade essa bolinha bate no chão. Então eu te dei a altura, perguntei quanto tempo demora para bater no chão e perguntei com que velocidade a bolinha se esborracha no chão. E aí, cara, nós vamos ter que saber usar essas equações. Pode usar de Torricelli lá. Pode usar de Torricelli para qual parte? Para dar velocidade. Parabéns, garoto. Gostei. Para calcular a velocidade, como eu não tenho tempo ainda, eu me jogaria em Torricelli. Então me ajudem. A velocidade final da bolinha, quanto é? Não sei. Não sei, é justamente o que eu quero. Qual era a velocidade inicial? Zero. É porque eu abandonei ela, não joguei ela com força para baixo, só soltei ela, 0 ao quadrado. A aceleração a qual ela está submetida? 10. É a da gravidade, é o 10. E que distância que ela caiu? 60 metros. Pô,
Então, tu vê, não tem muito mistério. A gente já aprendeu a matéria, a gente só tem que ter calma para interpretar o problema e fazer a continha. Extrai a raiz quadrada em ambos os lados. O matemático falaria, coloque o mais ou menos. V igual mais ou menos 60 metros por segundo. Nesse caso, eu disse que o 10 era positivo, não é? Então eu estou afirmando que para baixo é mais. O corpinho não estava indo para baixo quando ia bater no chão? Então é mais justo dizer que é mais 60 metros por segundo. Matamos a questão. Obrigado pela participação. E como é que eu acho o tempo, então? Agora tem a velocidade. Qual delas? A de... A que tem... Pode ser, eu confesso. Essa primeira ou essa primeira? Essa A esquerda? Essa eu acho mais confortável. Essa também funcionará. Essa aqui também vai funcionar. Só que essa aqui eu acho mais confortável. V igual a V0 mais A vezes T. Velocidade final é a inicial era 0, a aceleração era 10. Quero calcular o tempo. Ah, mas eu sei que ela bateu no chão com que velocidade? Ah, eu descobri com Torricelli, ó. Aí facilitou a minha vida. Tá multiplicando, passou? Dividir. Pronto. Tempo igual 6 segundos. Professor, só uma Pois não. coisa. Ele tinha passado pra gente aqui, que eu também conferindo que ele passou 3 métodos de cálculo, que é V igual a V0 mais G vezes T. Tá, peraí. V igual a V0, Mais G vezes T. O que mais? H igual a V H igual H0 mais V0 vezes T mais G, T ao quadrado sobre 2? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2G delta H. Mas, é isso que eu estou querendo chegar. Amigos, se eu chego e boto essas equações para ti e te digo que elas são novas, eu estou mentindo. Onde é que ele era? Isso aqui é Torricelli. Só que aí o cara chamou G porque é a aceleração da gravidade. Ah, mas... Cara, não me fala desse Charlie, que o Charlie já estragou o meu almoço esses dias. Porque o meu filho, meu filho que tem uma época na vida dele, que ele estava virando um pastor evangélico. Aí eu comecei a ficar preocupado. Pensei, vai ganhar dinheiro, mas porra, fiquei preocupado. Aí eu comecei a botar dúvida no coração dele, cara. Mas é importante duvidar das coisas, né? Que senão a gente pode ser enganado. E aí eu fui plantando a dúvida, tá? E senti que estava tranquilo, né? Pelo amor de Deus, eu só plantei um pouquinho de dúvida. E o guri ficou mais ressabiado, beleza, tal. E aí então ele voltou impressionado esses dias da escola. Aí o menino fez uma coisa lá, botou umas canetas, escreveu yes e no, e aí perguntava e a caneta girava. Aí eu, tá, caiu aí. E aí, pai, meu Deus, o espírito tal, aí tal. Ah, eu falei, o espírito fala inglês, então, pô, que legal. Aí ele, não, pode ser sim, não, o espírito mexicano. Eu falei, porra, mas tu sabe da nacionalidade do espírito. Aí eu fiquei encantado, porra, cara, que bom, foi dentro do quarto. E aí ele, pai, o que tu acha que ele fez a caneta girar? Eu não precisava nem falar, na minha cara, que eu não achava que era espírito, né? E aí ele, não, pai, mas fechou uma porta, era vento, mas fechou uma porta e aconteceu de novo. E eu perguntava, então o espírito sempre respondeu sim. Ele, não, às vezes ele responde não. Eu falei, não, além de tudo ele é mentiroso. Né? Porque como é que ele fala que não está ali? Como é que ele vem aqui e mexe, né? Não, eu não estou. Né? Então, além de tudo, ele dizia às vezes não e às vezes sim, mostrando que ele está confuso. Mesmo no presente, ele fala não. Né? E tentando mostrar para ele, né, cara, que... Por que essas manifestações ocorrem na frente das crianças, na frente dos adultos crédulos e na frente dos cientistas, o Charlie vaza? Por que, Charlie? Por que, Charlie, quando pessoas sérias estão juntas, o Charlie não vem e não gira a canetinha? Isso é estranho. E aí eu tentei mais uma vez plantar dúvida na mente dele. Falei, Caio, se tu acha que confirmaram a presença dos espíritos na tua vida hoje, papai vai te respeitar e vai te amar. Aí tu tem a opção. Tens a opção de acreditar na ciência ou acreditar nos teus amiguinhos da escola. Aí eu ainda emendei, Caio, se eu repetiria esse experimento mais 100 vezes, perfeitamente controlado, filmaria e mandaria para a Associação Mundo Redondo. Aí divide o prêmio de 1 milhão com o papai está precisando, porque há mais de 20 anos essa associação oferece $1 milhão para qualquer efeito paranormal que façam na frente deles. Então tu vê, né? Então a gente tem essa opção.
E é meio chato tu saber que espírito não existe, que a mão penada não existe. E acaba meio as emoções. É legal, filme de terror, filme engraçado, tal, aquela coisa. É gostoso aquele medinho. Se tu de repente sabe que não existe isso, que nenhuma alma penada nem nunca ninguém matou ninguém, nunca. Que uma macumba nunca matou ninguém. Que um trabalho nunca matou ninguém, porque as magias negras e ocultas nunca influenciaram ninguém, a menos que a pessoa, ai meu Deus, eu vou morrer, tem infarto e morre. Porque é possível. Isso é possível. A pessoa pode morrer de nervoso e de susto. São vários os exemplos disso. Então tu vê, é isso que é importante, tu vai tomar uma decisão e não tem problema. As pessoas que te amam vão continuar te amando. E eu tenho que respeitar a tua opinião, se tu acredita em almas penadas e em espíritos, mas a ciência nunca confirmou nada disso. Mas se o meu Caio quiser acreditar no Charlie, que culpa eu tenho? Ele só tem 11 anos, eu tenho tempo ainda de plantar mais dúvidas e dúvidas na mente dele. E aí talvez ele venha pro lado do pai, pro lado da ciência, pro lado das coisas, das pessoas mais sérias, das pessoas que não querem roubar as outras pessoas, que não querem enganá-las com alma penada. E não se esqueçam, se tu conseguir registros, procure o teu $1 milhão. E outra, modifique o mundo, porque o dia que alguém provar a existência da alma, eu começo a investigar melhor o assunto e quero me iluminar com esse conhecimento mágico do mundo da alma, porque é legal. Você imagina se a minha alma é eterna de fato e me confirmarem que existe alma, a pessoa morre, a alma dela vai para algum lugar, eu mudo a minha maneira de enxergar o mundo, sem dúvida. E não se esqueça, o fato de eu não acreditar em alma não me faz uma pessoa cruel, tá gente? Pelo contrário, eu sou uma pessoa do bem, vocês sabem disso. Certo? E vou te respeitar se tu acreditar em alma, acreditar em Maria Virgem, não tem problema. Eu vou te respeitar e vou continuar te amando igual. Certo? Beleza? Calma, cara. Pessoal, como é o nome dessa equação? Equação horária da posição. O que significa esse G? É uma aceleração. O que significa H? Altura. A altura em inglês, essa fórmula é para inglês ver. Eu sou tupiniquim, eu vou de distância. Eu vou de distância, embora o correto não seria chamar de distância, seria chamar de posição. O que é esse G? A. No vestibular não vai ter G, meu querido, vai ter A. E o que é aquele H? Altura. É, mas eu vou trocar por? Aqui eu vou chamar de A. Então está provado que o colega não trouxe equação nova, não. Ele só usou o que a apostila usa, letras diferentes. Eu não vou usar as letras diferentes porque eu não quero te viciar com letras que tu não vai ter no dia vestibular. Esse é o formulário da UFSC. É assim as letrinhas. Beleza? Eu quero... Oh meu Deus, ô cavalo, velho. E é assim que eu queria que tu te acostumasse a usar. Faz uma pra mim, bem rapidinho, enquanto eu atendo alguém que tem alguma dúvida maior na carteira. O cara não usou o exemplo de 45 metros, usou? Porque o professor ele é tão igual em todo lugar que ele usa o mesmo tamanho às vezes. Não teve 45 metros de altura? Então me calcula as mesmas coisas para 45 metros. Me diz com que velocidade a coisinha bate no chão e quanto tempo demora para bater no chão. Vai! Professor, meu nome é Ricardo. Não, aluno do... Torricelli. Como é que se chama? É que é italiano, né? Torricelli. Mamma mia! Vamos lá, galerinha, rapidinho, hein? 3 minutos, tu faz aquele ali e eu vou te mostrar mais um. Charlie!